Existe um tipo de caos que não acontece apenas ao redor, mas dentro. Tudo segue em movimento, pessoas falam. Decisões precisam ser tomadas, responsabilidades não param. E por fora, você até continua funcionando. Mas por dentro, existe uma sensação de desordem, de urgência constante, como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. O coração não descansa, a mente não silencia, e a paz parece distante demais para ser alcançada. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim, cercado por situações que fogem do seu controle, notícias que pesam, problemas que se acumulam, cobranças externas e internas que não dão trégua. Você tenta se manter firme, tenta organizar o que pode, tenta não se abalar. Mas o caos não respeita esforço humano. Ele invade pensamentos, acelera o coração e rouba a sensação de segurança. Existe uma verdade que precisa ser lembrada neste momento. A paz que Deus oferece não depende da ordem das circunstâncias, depende da presença dele dentro de você. O mundo pode continuar barulhento, instável e imprevisível, mas existe um lugar onde o caos não governa. Esse lugar é o coração que aprende a descansar em Deus, não porque tudo está resolvido, mas porque Ele está presente. Muitas vezes você busca paz tentando resolver tudo primeiro. Acha que só vai descansar quando as coisas se ajeitarem, quando os problemas diminuírem, quando o cenário melhorar. Mas Deus age de forma diferente. Ele oferece paz no meio da tempestade, não apenas depois dela. Uma paz que não ignora a realidade, mas que sustenta enquanto você a atravessa. Este momento não é para entender tudo, é para alinhar o coração. Não é para lutar contra o caos com mais força, é para permitir que Deus governe o interior. Quando Ele ocupa esse espaço, algo muda. A mente desacelera, o coração respira. O caos externo continua, mas já não domina o que acontece dentro. Permaneça aqui agora. Não se apresse. Não tente controlar este instante. A paz começa quando você para de resistir e escolhe confiar. No próximo momento, vamos entrar em uma oração guiada profunda. Uma oração para acalmar o coração, silenciar a mente e encontrar paz mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar. Pai, eu chego diante de Ti, no meio do caos. Não quando tudo está em ordem, não quando a vida está tranquila, mas exatamente agora, no meio da confusão, do barulho, da pressão e da incerteza. O meu coração está cansado de tentar se manter firme sozinho. A minha mente está cheia. As emoções estão sobrecarregadas e mesmo assim eu escolho me aproximar de Ti, porque sei que a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, nasce da Tua presença. Eu entrego agora tudo o que está fora do lugar dentro de mim. Entrego os pensamentos acelerados, as preocupações constantes, o medo do que pode acontecer. Entrego a sensação de estar sempre reagindo, sempre apagando incêndios, sempre tentando dar conta de tudo. Eu reconheço que isso tem roubado a minha paz. Por isso, eu entrego. Não para fugir da realidade, mas para não enfrentá-la sozinho. Senhor, entra no meu interior e organiza o que eu não consigo organizar. Silencia o que está barulhento dentro da minha mente. Acalma o meu coração quando ele bate mais forte do que deveria. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe medo, traz segurança. Onde existe tensão, traz descanso. Que a Tua paz, que não depende das circunstâncias, governe agora o meu interior. Cura, Deus, as feridas emocionais que o caos abriu. Cura a ansiedade que nasceu da instabilidade. Cura o cansaço de quem vive sempre em alerta. Cura a sensação de insegurança que me faz tentar controlar tudo. Eu entrego a Ti o peso de decisões difíceis, de problemas repetidos, de situações que fogem do meu alcance. Eu reconheço que não consigo sustentar isso sozinho. Restaura o meu equilíbrio interior. Não para que tudo se resolva de uma vez, mas para que eu consiga atravessar este momento com paz. Restaura a minha capacidade de confiar mesmo quando não entendo. Restaura a minha fé quando ela se sente abalada pelo cenário ao redor. Que o meu coração encontre descanso em Ti mesmo quando o mundo continua agitado.
Eu declaro agora que o caos não governa a minha vida. Declaro que a tua presença é maior do que qualquer confusão que me cerca. Declaro que posso descansar mesmo no meio da tempestade, porque o Senhor está comigo. Declaro que a tua paz guarda a minha mente e o meu coração. Eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso da tua presença. E ela é suficiente. Eu escolho silenciar agora, não para ignorar os problemas, mas para te ouvir acima deles. No silêncio eu descanso. No silêncio eu confio. No silêncio, a tua paz encontra espaço para permanecer. Que este momento marque o início de um dia conduzido não pelo caos, mas pela tua presença constante. Permanece comigo hoje. Quando o barulho tentar voltar, lembra-me desta entrega. Quando o caos tentar dominar, lembra-me de que a tua paz habita em mim. Que essa oração continue viva ao longo do dia, trazendo equilíbrio, serenidade e confiança. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu recebo a tua paz. Existe algo que precisa ser refletido com honestidade quando o caos se instala. A paz não desaparece porque Deus se afastou. Ela se perde quando o coração tenta governar sozinho aquilo que não consegue controlar. O caos externo revela o que está acontecendo por dentro. Ele expõe medos, inseguranças e a necessidade constante de ter respostas imediatas. E quanto mais o coração tenta organizar tudo sem descanso, mais confuso tudo se torna. Reflita agora sobre o que tem tirado a sua paz. Não apenas os problemas visíveis, mas o que eles despertam dentro de você. O medo de perder, o medo de errar, o medo de não dar conta. Muitas vezes, o caos não está nas circunstâncias, mas na forma como você tenta se proteger delas. A mente entra em alerta constante, o coração se fecha e a paz vai sendo substituída pela tensão. Existe uma diferença profunda entre vigilância e inquietação. Deus nos chama para vigiar com fé, não para viver inquietos. A inquietação nasce quando você acredita que tudo depende de você. A paz começa quando você entende que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. O problema não é reconhecer o caos. O problema é permitir que ele governe o interior. Essa reflexão toca diretamente na sua identidade. Você não foi criado para viver em estado de sobrevivência permanente. Você foi criado para confiar. Quando o caos se torna constante, o coração aprende a reagir, não a descansar. E isso esgota. Deus não te chamou para viver apagando incêndios emocionais. Ele te chamou para caminhar com Ele, mesmo em cenários difíceis. Pergunte a si mesmo com sinceridade: onde você tem tentado resolver tudo sozinho? Onde você tem se apoiado mais no controle do que na confiança? Onde você ora, mas logo depois retoma o peso para si? Essa divisão interna é uma das maiores causas da perda de paz. O coração fica dividido entre confiar e se proteger, e essa divisão gera desgaste. O tempo de Deus também precisa ser considerado nessa reflexão. O caos quase sempre grita urgência. Ele exige respostas rápidas, decisões imediatas, reações impulsivas. Deus, porém, trabalha em um ritmo diferente. Ele não se move pela pressa, mas pela confiança. Quando você desacelera internamente, mesmo que o ambiente continue agitado, algo começa a se alinhar. Essa reflexão não é para te gerar culpa, é para te gerar consciência. Consciência de que a paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus no centro do coração. Quando Ele ocupa esse lugar, o caos perde autoridade. Ele pode continuar existindo ao redor, mas já não define o que acontece dentro. No próximo momento, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Vamos entender como a força de Deus se manifesta exatamente quando o caos parece maior do que você consegue suportar. É nesse lugar que muitos encontram uma paz que não faz sentido humano, mas sustenta de forma real. Quando o caos parece maior do que você consegue suportar, algo dentro de você começa a ceder. A mente se confunde, o coração se cansa e a sensação é de que não há força suficiente para manter tudo em pé. É exatamente nesse ponto que a força de Deus se manifesta de forma mais clara.
não como ausência de problemas, mas como sustentação no meio deles. Deus não entra apenas quando o caos termina. Ele entra quando você já não consegue mais carregar sozinho. A força de Deus no caos não é aquela que elimina instantaneamente a confusão. Ela é a força que te mantém firme enquanto tudo ao redor está instável. É a força que impede o desespero de dominar. É a força que traz lucidez quando a pressão aumenta. Enquanto o caos tenta te empurrar para a reação impulsiva, Deus te chama para o descanso interior. Um descanso que não depende do ambiente, mas da confiança. Talvez você esteja tentando ser forte demais, tentando segurar emoções, decisões, responsabilidades e expectativas ao mesmo tempo. Isso gera exaustão. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você confie. A força que vem dele começa quando você admite que não consegue mais manter tudo sob controle. A entrega abre espaço para o cuidado. A fraqueza se torna lugar de encontro com a graça. Essa força se manifesta de forma silenciosa. Não é barulhenta, não é dramática. Ela aparece quando você consegue respirar no meio da pressão, quando o coração desacelera mesmo com problemas pendentes, quando você percebe que, apesar do caos, algo dentro permanece firme. Essa firmeza não vem de você. Vem da presença de Deus sustentando o interior. Muitos pensam que confiar em Deus no caos é negar a realidade. Mas é exatamente o contrário. Confiar é reconhecer o caos sem permitir que ele governe. É dizer que a tempestade existe, mas não define quem você é nem o desfecho da sua história. Deus não perde o controle quando o caos se instala. Ele continua no comando, mesmo quando você não entende os caminhos. A força de Deus também te protege de decisões tomadas no desespero. O caos pressiona, acelera, exige respostas imediatas. Deus desacelera. Ele te convida a pausar antes de agir. A força que vem dele não te empurra para frente sem direção. Ela te sustenta enquanto você espera. E esperar com Deus não é perder tempo, é ganhar equilíbrio. Essa força não elimina suas emoções, ela as organiza. O medo pode até aparecer, mas não domina. A ansiedade pode até tentar voltar, mas não governa. O caos pode continuar ao redor, mas não toma o centro. O coração encontra um ponto de apoio que não se move, e esse ponto é Deus. No próximo momento, vamos olhar para um exemplo bíblico que revela como Deus age exatamente assim. Uma história em que o caos parecia total, mas a presença de Deus trouxe paz, direção e livramento. Essa narrativa fala diretamente com quem hoje sente que está cercado por situações fora de controle. Existe uma história bíblica que revela com muita clareza como a paz de Deus se manifesta quando o caos parece dominar tudo. É a história de Paulo e Silas na prisão. Eles haviam obedecido a Deus, estavam fazendo o que era certo, e ainda assim foram presos, machucados e lançados em um lugar escuro, apertado e injusto. O cenário era de total caos, dor física, medo, incerteza e nenhuma perspectiva de saída. Humanamente, tudo indicava desespero. A situação não fazia sentido. Eles não tinham controle, não tinham respostas e não tinham garantias. Mesmo assim, no meio da noite, Paulo e Silas fizeram algo que desafia a lógica. Eles oraram e louvaram a Deus. Não porque a prisão havia acabado, mas porque a presença de Deus era maior do que as circunstâncias. A paz não veio depois do livramento. Ela veio antes. Aquela prisão representava muito mais do que barras e correntes. Representava o tipo de caos que prende o coração. Situações que você não escolheu, consequências que você não esperava, cenários que fogem completamente do seu controle. Ainda assim, a Bíblia mostra que Deus estava ali. O louvor não mudou apenas o ambiente espiritual, mudou o interior deles. A paz se estabeleceu antes que as portas se abrissem. Quando Deus age, Ele não começa pelas circunstâncias, Ele começa pelo coração. No momento certo, as cadeias se romperam, as portas se abriram e o caos foi interrompido. Mas o mais poderoso dessa história não é apenas o milagre externo. É entender que Paulo e Silas já estavam livres por dentro antes de estarem livres por fora.
O caos perdeu autoridade no coração deles antes de perder autoridade no ambiente. Essa história conversa diretamente com você. Talvez a sua prisão hoje não seja física, mas emocional. Pensamentos que te aprisionam, medos que te cercam, situações que parecem sem saída. A paz que Deus oferece não depende de tudo se resolver primeiro. Ela se estabelece quando você decide confiar, mesmo no escuro, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo parece injusto. Paulo e Silas nos ensinam que a paz não é ausência de caos, é presença de Deus no meio dele. O louvor, nesse contexto, não é negação da dor, é afirmação de confiança. É dizer que Deus continua sendo Deus mesmo quando o cenário é adverso. E essa postura muda tudo, porque o coração encontra descanso antes mesmo da solução chegar. Hoje, essa mesma presença está disponível para você, não para ignorar o caos, mas para atravessá-lo com paz. Não para fingir que está tudo bem, mas para confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê. O caos não tem a palavra final, a presença de Deus tem. No próximo momento, vamos trazer essa verdade para a prática do seu dia. Como viver essa paz no meio da rotina, das pressões e das situações que continuam fora do lugar. Como manter o coração alinhado, mesmo quando o ambiente não muda imediatamente. Encontrar paz em meio ao caos no dia de hoje começa com escolhas simples e conscientes. A primeira delas é parar de reagir a tudo imediatamente. O caos pede pressa, Deus pede presença. Antes de responder, antes de decidir, antes de se envolver emocionalmente, faça uma pausa. Respire. Lembre-se de que Deus está com você agora. Essa lembrança muda a forma como você atravessa o dia. Traga o coração de volta para o que está sob seus cuidados neste momento. Não tente resolver tudo de uma vez. O caos cresce quando você tenta viver vários dias ao mesmo tempo. Deus te convida a viver o agora com confiança. Faça o que está ao seu alcance hoje e entregue o restante. A paz se constrói quando o coração aprende a soltar o que não pode controlar. Transforme o barulho em oração curta. Quando a mente acelerar, ore com poucas palavras. Não busque discursos, busque presença. Dizer que confia já é oração. Com o tempo, essa prática ensina o coração a se alinhar rapidamente, mesmo quando o ambiente continua agitado. A paz se fortalece pela repetição da confiança. Cuide do seu ritmo. O caos também se alimenta do excesso. Respeite limites, reduza o que for possível, desacelere quando perceber que o coração está sobrecarregado. Descansar não é desistir, é confiar. Um coração descansado percebe Deus com mais clareza. Ao final do dia, devolva o que sobrou. Entregue a Deus as situações que não se resolveram, as emoções que pesaram, as decisões que ficaram para depois. Diga que confia. Esse gesto encerra o dia com paz e prepara o coração para continuar, mesmo que o caos ainda exista ao redor. Agora, permita que essa paz permaneça com você. O caos não governa sua vida. A presença de Deus governa. Você pode atravessar este dia com equilíbrio, confiança e descanso interior. Se esta oração falou com você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.